Em 1984, aqui em São Paulo, no governo de Franco Montoro, nasce o Conselho de Desenvolvimento, Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra. Esse conselho, ele nasce, veja bem, em 1984, nós estávamos em plena ditadura militar. Maio de 1984. Só no início do ano seguinte, o general Figueiredo deixaria o governo. Então, em plena ditadura, Montoro cria aqui em São Paulo, por pressão, por atuação do movimento negro, um conselho. Foi a primeira política afirmativa no Brasil. Vejam vocês, há um silêncio de 96 anos, de 1888 até 1984, o Estado brasileiro fez um silêncio, que não é, de fato, o silêncio dos inocentes, por 96 anos, e foi a primeira iniciativa. Vocês não imaginam a paulada que foi. Eu fui o presidente fundador desse conselho. Eu fui premiado várias vezes e nenhuma das vezes reivindiquei. Então, como presidente fundador deste conselho, nós fizemos assim várias coisas. Trabalhamos na área de educação, relações de trabalho. Os sindicatos até então desconheciam a questão racial. A coisa mais triste era ver, sobretudo, um líder sindicalista negro. Ele fazia um discurso, ele dá a impressão que ele era incolor. Mas, a partir dali, muda-se. E hoje, as centrais sindicais são escolas antirracistas. Esse foi o trabalho pioneiro de Cida Bento e Edson Silva Júnior. Se o Conselho não tivesse feito nada, só o fato de ter permitido a emergência dessas duas lideranças, nós já estaríamos muito bem. Mas não foi só isso. Nós estávamos muito isolados, Pessoa, na cena nacional. Então, o Conselho estimulou a criação de 4 outros, na ordem do Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Bahia. Por que ainda discutir ação afirmativa? Por que recuperar a história da ação afirmativa? Então, acho que essa é uma pergunta que ela é muito relevante, porque, na verdade, tem uma resposta. Eu acho que a gente está discutindo ainda mais do que ação afirmativa, mais do que política pública no Brasil, a gente está discutindo relações raciais no Brasil. A gente está discutindo desigualdade racial no Brasil, nós estamos discutindo ainda algo que ainda estrutura o Brasil. Então, é fundamental pensar, repensar, discutir, rediscutir a ação afirmativa e, de certa forma, exceder um tempo linear, né? Então, tem uma história ali. A gente está sempre voltando para recontar, voltando para entender e para avançar. Então, tem um processo cíclico que é importante, porque também, e aí tem muito a ver com pessoas, populações negras, que é entender que tem um processo de construção constante e de construção de memória. E a memória da raça no Brasil é importante, recuperar a memória da política é importante. Então, tem uma dimensão de memória que é fundamental. A gente tem perguntas muito simples sobre as políticas de cotas, perguntas de avaliação da política de cotas, que ainda não são passíveis de uma resposta a contento. Então, a pergunta que eu e Márcia certamente mais ouvimos no decorrer de 2022 foi a pergunta: quantos cotistas o Brasil já formou? Essa pergunta não é passível de resposta, pelo menos não com os dados que a gente tem. Os dados unificados nas bases de dados do governo federal cobrem basicamente as universidades federais, as universidades estaduais, que foram as primeiras a adotar a política de cotas, não estão cobertas por esses dados, e isso nos leva a ter que fazer estimativas muito mais complexas do que se a gente tivesse uma base de dados bonitinha, que a gente pudesse baixar e gerar dados. Isso para uma pergunta simples como essa. Se a gente vai para perguntas mais complexas, que estão ligadas à avaliação da política, as respostas vão ficando mais complexas ainda. As cotas socioeconômicas e raciais não são apenas políticas de grupo no Brasil, não são apenas políticas de promoção de determinados grupos. Elas são políticas que garantem que o ensino superior público brasileiro, mantido pelo dinheiro dos contribuintes, que são, em sua maioria, pobres, pretos e pardos, encontre minimamente os seus objetivos constitucionais e sejam minimamente não tão desiguais quanto eram originalmente, né? Então, a ação afirmativa, nesse sentido, é uma política universalista nos seus fins, em grande medida, né?